Segundo a crença popular, o ser humano possui uma alma imortal, entidade imaterial aprisionada no corpo físico que, por ocasião da morte, se desprende e passa à esfera do sobrenatural. Por essa razão, muitos acreditam na reencarnação, no contato com os mortos e que a recompensa de cada um, céu ou inferno, é recebida logo após a morte. Mas, à luz da palavra de Deus, não somos ensinados que temos uma alma, mas que somos uma alma constituída de corpo, mente e espírito. A morte é apenas um sono, um período de inconsciência que, para os justos, terminará na volta de Jesus. Quando os que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo mortal revestido de imortalidade e estarão com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança cristã. Começa agora mais um estudo da Bíblia com o tema Vida, Morte e Eternidade. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando as Escrituras, tendo por base este guia aqui, Vida, Morte e Eternidade. Estudamos ele por praticamente 3 meses, estamos chegando ao fim. Lição 13, o processo do juízo. Essa lição é da mais alta importância. Nós vamos fornecer aqui muitos textos bíblicos que não foram contemplados na lição, a fim de que você possa enriquecer o seu estudo, a fim de que você possa compreender este assunto com maior profundidade. Nós estudamos ao longo do trimestre que as almas justas, elas algum dia receberão a vida eterna. E as almas ímpias, elas receberão o castigo eterno. Não é mesmo? Tiago, mais alma? Sim. Estudamos que o homem ele não tem uma alma, ele é uma alma. Estudamos também que o castigo eterno será eterno enquanto durar a matéria, enquanto durar o corpo. Tudo isso faz parte. Mas como é que os casos serão decididos? Quais receberão a imortalidade e quais pessoas receberão a aniquilação, serão aniquiladas, né? Por meio do processo do juízo. É no juízo que ficará demonstrado perante o universo por que alguns vivem para sempre e por que outros recebem a destruição eterna. Então, isso fica demonstrado aqui no processo do juízo. Eu quero então pedir que você pegue papel, caneta, lápis para fazer anotações, para anotar os textos extras que nós iremos compartilhar. Quero agradecer a vocês pelos muitos comentários na lição anterior e principalmente na lição número 11. Nós aqui batemos um recorde de visualizações, então obrigado porque você apertou ali o gostei, obrigado porque você deixou o comentário. Na lição passada nós conversamos ali sobre quais livros do Espírito de Profecia você está lendo e vai ler. Isso ajudou demais, principalmente o vídeo 11. Não se esqueça de fazer a sua inscrição para não perder o estudo do próximo trimestre, né? Então faça a sua inscrição, deixe o seu comentário e peça para todo mundo na sua casa se inscrever aqui neste canal de estudo da Bíblia. Por que a lição colocou aqui processo do juízo? Às vezes nós pensamos em juízo, na doutrina do juízo, como juízo investigativo. Mas o juízo investigativo é uma das fases do processo do juízo. Então vimos aqui na parte de sábado que Deus, ele é perfeito em conhecimento, ele conhece todas as coisas, mas ele está lidando com o problema do mal. Ele precisa enfrentar o problema do pecado não apenas de uma forma justa, mas de uma forma convincente para os demais seres do universo, né? Uma coisa é você ser honesto, outra coisa é você parecer honesto, né? Não devemos apenas parecer, devemos ser e parecer honestos. Então Deus precisa julgar as pessoas de forma justa e permitir que os seres criados, principalmente aqueles que ouviram as acusações de Satanás e ficaram confusos, para que eles tenham convicção de que o julgamento foi justo. Então esse julgamento é um julgamento público, ele precisa de transparência e ele ocorrerá ao longo de alguns anos. Ele ocorrerá em 3 fases. O julgamento é um só, mas nós organizamos ele de forma didática em 3 fases. Quais são essas fases? Juízo pré-advento, ou seja, antes da volta de Jesus, é o que nós chamamos de juízo investigativo.
Juízo milenar ou juízo de comprovação. É o juízo durante o milênio, quando os santos eles irão vir ali porque algumas pessoas foram salvas e porque algumas ainda não ressuscitaram. Vão ressuscitar só na segunda ressurreição. E juízo executivo, que na verdade é a aplicação da pena, ok? A aplicação da pena também faz parte do juízo. Aqui no direito brasileiro, nós temos o juízo penal, que é um juiz de direito que houve a acusação do promotor, houve a defesa do réu, houve as testemunhas na audiência de instrução, né, e depois ele prolata uma sentença. Quando ele decide, quando sai a sentença condenando ali aquela pessoa a 12 anos de cadeia, ele vai deixar de ser o juiz daquele caso e aquele processo será assumido por outro juiz, que aqui no direito brasileiro nós chamamos de juiz da execução ou vara de execução penal. Como assim vara da execução penal? Aquele juiz da execução, ele não vai saber, ele não quer saber se o preso é inocente ou não é, se as testemunhas falaram ou não falaram a verdade. Ele só vai cuidar da execução da pena. Olha, ele está preso na cadeia, está sendo tratado corretamente, como diz a lei, né? Ele já cumpriu aqui, é 1/3 da pena, ele pode fazer a progressão de pena, ele pode dar aquela saidinha, né? Ele ficou doente, ele pode cumprir a pena no hospital. Então ele é o juiz que cuida do castigo. Qual é o castigo que aquela pessoa recebeu? A pena de prisão. Então aqui no juízo brasileiro vimos que também é dividido aqui em 2 fases, a fase de instrução e a fase de execução. Na primeira você descobre se ele é ou não culpado e na segunda você executa o castigo, a pena, a cadeia ali no presídio. Tudo bem? E eu quero dizer algo para vocês, é o seguinte, dessas 3 fases, uma delas é muito atacada. Qual que você acha que é? A primeira, né? A fase do juízo investigativo. A nossa igreja, ela começa, né, com o estudo do santuário. Então, o juízo investigativo, ele é praticamente o núcleo, o centro da doutrina do santuário celestial. Jesus, ali em 1844, passa para o segundo compartimento para realizar o juízo. Então, nas igrejas, aí quando você vai estudar assim, olha, vai ter uma palestra sobre o santuário, temos de estudar a doutrina do santuário, você tem que estudar o juízo investigativo. Ele é o coração ali da doutrina do santuário, explicando o que Jesus está fazendo hoje, onde ele está ministrando, o que ele está fazendo. E essa fase, ela tem sido por demais atacada. As pessoas falam assim, a igreja adventista inventou esse negócio de juízo investigativo, nem tem essa palavra investigativo na Bíblia, né? Isso foi Ellen White que inventou, não tem na Bíblia, eu quero ver provar na Bíblia. E hoje nós vamos estudar se existe ou não existe essa ideia de juízo investigativo na Bíblia. Então, esse é um ataque que nos vem de fora. Agora, outra coisa ainda mais perigosa é um ataque interno. Pessoas que se dizem adventistas, mas que não acreditam no juízo investigativo, tal qual a igreja tem pregado desde o início. A explicação do juízo investigativo, ela se encontra lá no livro O Grande Conflito. Não que foi Ellen White que começou essa explicação, não. Nós vamos publicar pela editora Luz do Mundo um livro do pioneiro Andrews, que foi publicado ali em 1851 e fala do santuário. Olha, 1851, poucos anos após o desapontamento, já tínhamos a doutrina do santuário, já tínhamos a doutrina do juízo investigativo, que é primeiramente proposta num artigo por Owen Crozier e Hiram Edson, ou Hiram Edson. O artigo se chamava A Lei de Moisés. Então agora, 30, 40 anos depois, Ellen White ela pega essa explicação, ela pega esses textos bíblicos, e ela coloca ali um capítulo no livro dela, que é o capítulo 28 do livro Grande Conflito. E eu sugiro que você leia, que você estude isso pelo menos com a sua família, né? Leia e abra a Bíblia acompanhando as passagens, para você entender a doutrina do juízo investigativo. Não foi ela que inventou, ela tá ali, é uma explicação. Então você vai ver a explicação tradicional. Qual que é o problema? Qual que é o ataque interno? Pessoas que dizem que acreditam no juízo investigativo, mas elas ressignificaram o nome.
Então elas dizem que acreditam no juízo investigativo, mas não acreditam mais no juízo. Elas usam a palavra, mas mudam o significado. Quer ver só? Vou dar um exemplo. Existe um país aqui no planeta Terra chamado assim, República Democrática da Coreia. Você sabe que país é esse? É o país mais fechado do mundo. Lá não pode ter igreja adventista, lá não tem liberdade de expressão. Lá você tem até, é perigoso você ir visitar, né? Você nem tem acesso a andar pelo país. É a Coreia do Norte. Ela não é nem república, nem democrática e nem é a Coreia na sua totalidade. Mas eles se auto-intitulam República Democrática da Coreia. Lá é uma ditadura, é o Kim Jong-un, né, que faz muitos mísseis ali, é só ele que manda, né? Não tem livres eleições, não tem nada disso. Então, você vê como a palavra República Democrática é empregada. Então, qual que é o perigo aqui? Muitas pessoas que, por causa de uma visão falsa do Evangelho, né, elas vão ter uma visão incorreta do juízo. Elas, na verdade, não querem aceitar o juízo investigativo tal qual proposto pela Igreja Adventista desde sempre, porque isso vai de encontro com o que elas entendem sobre justificação, com o que elas entendem sobre a visão do Evangelho. E eu ouvi esse engano na minha juventude. Isso quase me desviou, quase me confundiu completamente. Eu conto essa história em um vídeo aqui no YouTube, lá no canal da Adriana Maia. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você vai ouvir ali o testemunho confundido por uma falsa teologia. É a minha história, tudo bem? Então ali eu abro o coração, eu também conto um pouco como chegamos aqui até o canal, como eu conheci a minha esposa e como veio a existência da Editora Luz do Mundo, o canal Adventismo Vivo. É um pouco da minha história. Eu gostaria que você assistisse. Cuidado para você não ser confundido com a questão do juízo, né? Principalmente o juízo investigativo. Muitas pessoas nem gostam da expressão, eles só gostam de falar juízo pré-advento. Já é um sinal indicativo. Não estou dizendo que quem disse juízo pré-advento está errado, mas é um sinal indicativo de que pode ser que ele não aceita o juízo investigativo, tal qual pregado pela Igreja Adventista, desde sempre, que você pode consultar ali no livro Grande Conflito, página 28. Então, tendo dito isso, eu preciso, o estudo hoje será calmo, estou muito paciente, nós precisamos aprender isso daqui. Então, o juízo, ele envolve várias fases, fase pré-advento, investigativo, a fase de comprovação ou milenar e a fase executivo, da aplicação do castigo. Tiago, onde que eu vejo isso na Bíblia? Primeiro ponto aqui, texto de primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17 e 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Primeiro ponto aqui, essa expressão é chegada, não está no original. Eu posso até colocar aqui na tela o texto bíblico interlinear e você vai ver que a tradução é chegada, é um acréscimo da Bíblia em português. O texto bíblico diz assim, porque o juízo começa pela casa de Deus, ou seja, uma fase, a fase da casa de Deus. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? Olha, a primeira fase é da casa de Deus, é o juízo investigativo. Investiga aqueles que professaram seguir a Jesus, cujos nomes foram escritos no livro da vida. Agora, quando se encerra essa fase, acabou a porta da graça. Os ímpios, os que não foram contemplados nessa primeira fase, eles não têm uma oportunidade depois, olha só. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo? Né? Nessa primeira fase é um negócio sério, é com dificuldade que o justo é salvo. A primeira parte aqui é as pessoas querendo dizer que o juízo é uma festa, que o juízo é uma celebração, que o juízo é um oba-oba. Não, é com dificuldade, olha que diz a Bíblia. Não é Ellen White, é a Bíblia. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Não vai comparecer em lugar nenhum, porque nas outras fases não há mais graça, não há mais oportunidade. Então o texto de Pedro, ele nos mostra que, podemos ler outros textos, que há fases no juízo. Nós vamos entrar aqui na parte de domingo, o juízo final. Então o juízo, ele abrange desde a obra de Cristo em 1844. Chegou a hora do seu juízo.
ele passa pelo milênio e o juízo termina com a destruição dos ímpios por ocasião do fim do milênio, da descida da Cidade Santa. Então, por que esse tema está na lição sobre vida, morte e eternidade? Para explicar que algumas almas vão viver para sempre e para explicar que os ímpios serão aniquilados, para fechar assim as pontas, para fechar a costura. Pergunta 1. Leia Mateus 25, 31 a 46 e João 5. Como Cristo apontou para os conceitos de condenação e vindicação no juízo final. Aqui em Mateus 25, verso 31, diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Hoje ele está no trono da graça, mas ele vai vir e estabelecer o reino físico. Hoje o reino é interior, é espiritual. O reino físico será estabelecido. E muitas, as nações serão reunidas na sua presença e ele vai separar os cabritos das ovelhas. E ele vai falar para os da sua direita: Vinde, benditas de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ah, mas nós nunca te vimos, o que nós fizemos? Nós nunca fizemos nada. Ah, vocês fizeram. Todas as vezes que vocês fizeram boas coisas aos pobres e sofredores, foi como se tivessem feito essas coisas a mim. E os outros, os da esquerda, ele vai falar: para o fogo eterno. Nunca vos conheci. E eles vão falar assim: mas nós profetizamos em teu nome, nós operamos milagres, sinais. E ele vai falar: para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não vos conheço, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Então, a primeira verdade que encontramos aqui é que os casos são determinados em função do comportamento das pessoas. Alguns realizaram obras de misericórdia aos pobres e sofredores, ao passo que outros ignoraram os pobres e sofredores. Então, aquilo que é feito a Jesus na pessoa dos pobres e sofredores determina o destino final de cada pessoa. Então essa é a verdade. A parábola não. Esse relato termina assim: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vemos aqui dois destinos para dois grupos diferentes. Vamos para o próximo texto. É o texto de João, capítulo 5, verso 21 e 29. Aqui no capítulo 5 eu vou direto para o verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos vão ressuscitar. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, é a primeira ressurreição. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, você tem grupos diferentes em ressurreições diferentes, o que nos dá a ideia de destinos diferentes para as pessoas. Eu quero destacar aqui a expressão ressurreição do juízo. A palavra juízo está sendo empregada aqui no sentido de castigo, ressurreição da execução penal, a ressurreição da aplicação da pena. Por que a lição ela destacou esses conceitos aqui? Para demonstrar que o nosso destino é determinado na vida presente, tudo bem? E não é determinado por um decreto de Deus arbitrário, chamado predestinação. Muitas pessoas creem que antes que nós nascêssemos, Deus já decretou quem vai para uma ressurreição e quem vai para outra. Quem vai viver para sempre no céu e quem vai viver para sempre queimando no inferno. E esse esquema, ele é muito visto na teologia reformada, de origem calvinista, representada hoje pela igreja presbiteriana. Então ali eles acreditam que a justificação é pela fé. E eles acrescentam um detalhe: pela fé somente. Então o homem ele não tem que fazer nada mesmo. Como Jacó e Esaú, eles dizem. Deus decidiu salvar Jacó e decidiu que Esaú se perdesse. Antes que eles nascessem, eles argumentam. Eles foram predestinados, não por obras, para que ninguém se glorie. Então Deus amou Jacó, e
e decidiu salvar Jacó, não é porque Jacó fez alguma coisa, porque ele foi fiel, nada disso. E Esaú vai para o fogo, não é porque Esaú escolheu, é que eles foram predestinados antes de nascer. Nós não acreditamos isso. E o texto de Mateus 25, ele vai contra isso daqui. Nós vimos que são as pessoas que escolhem de que lado elas querem ficar, e o juízo apenas respeita a decisão de cada pessoa. Tudo bem? Agora, aqui no texto de João, eu respondi a pergunta número 1, tudo bem? Cristo apontou para os conceitos de condenação e vindicação no juízo final? Sim, cada pessoa determina, escolhe para onde ela quer ir. E a Bíblia apresenta 2 grupos com 2 destinos diferentes, ressurreição da vida e ressurreição do juízo. Mas eu quero aqui destacar o texto 24, o verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A teologia evangélica sempre entendeu que quando Jesus morreu, ali foi o juízo dos que vão se salvar. Então quem crê em Jesus não vai, encarar o juízo, não tem nenhum processo, ele já está salvo. O juízo é para os ímpios, para os que vão se perder. Eles vão encarar o juízo de toda a terra e eles vão ali ver as suas obras avaliadas e eles sim serão condenados. Os justos não terão as suas obras avaliadas. Olha só o engano, E alguns adventistas trouxeram essa ideia de que quem crê em Jesus não entra em juízo, Então o juízo investigativo não é para os salvos, não é para os santos. A pessoa utiliza esse verso aqui, olha. 24, Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Alguns dizem assim, ele entra em juízo apenas para saber o tamanho do galardão, da recompensa. Mas ele foi salvo pela fé, não haverá uma avaliação das suas obras. Será que isso é verdade, essa interpretação? Ela não é verdade. Olha só, no próprio verso 24 diz assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esse ouve é no sentido de ouvir, de obedecer. Quando você fala para a criança, olha, você não ouviu o papai. É claro que ele ouviu a palavra do papai. Ele só não fez igual ele ouviu. Filho, não mexe no pote de biscoito. Ele ouviu, Aí ele vai lá e mexe no pote de biscoito, o pai fala, você não me ouviu. Aí o pote caiu, quebrou e deu nisso. Você não ouviu o pai. O ouvir no sentido de atender, no sentido de obedecer. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, Esse é o sentido. Então, aqui já no verso está dizendo que aquele que não entra em juízo, ele ouve e pratica as palavras. Primeiro ponto. Então, as obras de todos serão avaliadas. Veja aqui o texto de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos precisam comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas do seu comportamento, para prestar contas de suas ações. Aí eu volto lá no texto de João, capítulo 5, verso 24, para avaliarmos a palavra traduzida ali por juízo. A palavra juízo ali em João 5, 24, olha, quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Tiago, não está muito claro, não entra em juízo. No grego, existem várias palavras para juízo, julgamento, sentença. Aqui a palavra empregada é crisis. Crisis, ok? Quem crê em mim não entra em crisis. Crisis tem 2 sentidos. Pode ser entendida como o processo de julgamento, todo o julgamento, ou também é traduzida por sentença, castigo, ou aquele julgamento contrário à pessoa. O juiz julgou contrário ao réu. Como assim? Ele condenou o sujeito a 30 anos de cadeia. Julgou contrariamente. Esse é o sentido de crisis. Então é ou todo o processo ou o castigo, a sentença. E aqui no texto, a ideia é que quem crê no Filho não recebe a sentença condenatória. Ele passou da morte para a vida. Então todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo.
Mas quem crê, quem ouve as palavras, olha, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra no castigo, não receberá o lago de fogo, não receberá a condenação, ele não receberá crisis, ele não receberá o castigo, a sentença. Não receberá aqui a execução, o juízo contrário à pessoa. Não receberá, a melhor palavra aqui, gente, eu falei várias palavras, a melhor palavra é condenação. Então, crisis é processo e crisis é condenação. Ele não receberá a condenação. Agora o texto fica bem claro, não é? Tudo bem. Porque vimos que o juízo tem várias fases. Tem a fase da condenação. Mas como esse texto foi traduzido por pessoas que acreditam na imortalidade da alma, por pessoas que não têm a compreensão do que Cristo está fazendo no santuário celestial, nem acreditam em santuário celestial, às vezes utilizam, empregam o sentido errado, o sentido errôneo. Mas o sentido aqui é de condenação. Então, eu quero ler aqui o último trechinho da lição. Ao refletir sobre o juízo, parte de domingo, devemos ter em mente que somos salvos pela graça, somos justificados pela fé, mas o julgamento é o que avalia no julgamento? Não avalia a fé. Você não é julgado pela fé, você é julgado pelas obras, né? A base do juízo é a lei moral resumida nos 10 mandamentos. E aqui na lição, ó, os textos de todas as afirmações, a lição está... Guarde essa lição, meu amigo, essa lição é muito boa. Lembre-se, não existe um decreto divino arbitrário que eleja alguns para a salvação e predestine outros para a perdição. Cada um é responsável por seu próprio destino. Então, no mundo evangélico, você vai ouvir a expressão pela fé e somente pela fé. Nós, adventistas, acreditamos na salvação pela fé, mas não acreditamos na segunda parte do somente pela fé, porque acreditamos que a justificação envolve perdão e santificação, envolve perdão e obediência, tudo bem? É fé e obras. Então acreditamos que a justificação é pela fé, mas não somente pela fé. Existe também a parte da obediência. Essa fé, ela vai produzir as obras. As obras são uma consequência da fé. Agora é uma consequência necessária. Tem muita gente que acredita que as obras são uma consequência da fé, mas uma consequência facultativa. Olha, eu tenho fé, né? Mas eu não quis produzir obras, mas eu tenho fé. Não existe fé separada de obras. Se você não tem a consequência das obras, é porque você nunca teve fé. Então as obras é uma consequência da fé, mas é uma consequência necessária. Então no juízo, quando as suas obras são avaliadas, e aqui eu faço outra observação, essa fé, ela é produzida pela graça de Deus. Essas obras, elas são produto da fé pela graça de Deus. Não existe obra humana. Eu sou forte, eu tenho muito domínio próprio. Deus nem precisa me mandar a graça, não. Aqui, a gente aqui é macho mesmo, é forte. Não, não existe essa obra humana. O homem só pode produzir obras quando o coração dele é molhado pela graça de Cristo. Então você é salvo pela graça e você obedece pela graça. Tudo bem? No final, o juízo não é o momento em que Deus nos decide aceitar ou rejeitar. No início, na obra cristã, ele aceita todos, mas no juízo, ele vai avaliar quem foi obediente, né? Mas no momento em que ele indica qual é a nossa escolha final, se nós o aceitamos ou não, o juízo é um momento de liberdade. Deus vai falar, olha, eu não vou obrigar ninguém a vir para o céu, vem quem quer. Mas para vir as condições são essas. Eu não vou obrigar ninguém a viver comigo, eu respeito. Se você não gosta do universo que eu criei, infelizmente não tem outro universo, eu vou ter que te destruir, eu vou ter que te aniquilar. Ou o aceitamos ou não. Uma escolha manifestada pelas nossas obras. A graça é a graça perdoadora, mas a graça também é a graça transformadora, regeneradora, a fim de que você possa produzir boas obras. Então, mais aqui um detalhezinho. Por que o mundo evangélico acredita que você é salvo pela fé e somente pela fé? E que as obras não vão interferir? Porque antes de você nascer, Deus já decretou, Deus já predestinou se você vai para o céu ou se você vai queimar eternamente no fogo. Ele já escolheu. E aí usa um texto. Não por obras para que ninguém se glorie. Então até a fé, eles falam, é Deus que coloca em você. Você não tem que nem aceitar, né? Porque aceitar é uma obra. Deus já aceitou. Então o esquema deles fala, é pela fé, e somente pela fé. Não existe
avaliação de obras. As obras não vão interferir na vida de ninguém. Isso aqui é a teologia calvinista presbiteriana. O que avalia, o que modifica o destino é Deus ter te escolhido e Deus não ter te escolhido. Aí alguns adventistas ali, né, mal estudados ou que não querem a doutrina bíblica, vão lá no presbiterianismo, vão lá no evangelicalismo e importam essa ideia de justificação pela fé e somente pela fé. Aí ele se depara com a doutrina do juízo, onde o destino eterno é decidido pela pessoa. Aí dá um tilt, aí dá um curto-circuito. Ele não consegue encaixar a visão dele de evangelho com a visão de juízo investigativo. Aí ele fala assim, a doutrina do santuário está errada. A doutrina do juízo investigativo não é bíblica. Vamos abandonar essa ideia de santuário, né? Não existe juízo, você é salvo pela fé, o juízo é apenas para os ímpios. Eu ouvi isso daqui e fiquei maluco, né? Eu ouvi esse evangelho e não consegui encaixar isso com mais nada da teologia adventista. Então, essa foi a proposta do doutor Desmond Ford. E tem muita gente que prega o evangelho de Desmond Ford e nem se dá conta que ele está destruindo a teologia do santuário. E é por isso que muitos querem ressignificar a ideia de juízo investigativo, porque eles querem dizer que Deus não vai investigar as obras, Deus não vai investigar a sua vida. Você já está salvo, você tem que ter essa convicção, você já está salvo, seu caso já está decidido, Jesus já morreu, você não tem que ter dúvida, você vai para o céu, a vida eterna já está te garantida. Meu irmão, isso aqui beira o perfeccionismo, isso aqui é o verdadeiro, né, precipitado, ele está pecando, ele fala assim, eu já estou no céu, eu já estou garantido. Né? Nós somos salvos provisoriamente. Mas no juízo que os casos vão ser definidos eternamente. Aí, então, nem os anjos sabem quem vai e quem não vai. Como é que você já sabe que você já está lá? Como é que você está se garantindo? Que arrogância é essa, não é? Né? Tá, vamos para a parte de vencido aqui, a parte de domingo. Vamos para a parte de segunda-feira. Tiago, você está demorando aqui na parte de domingo e segunda. É que é a parte difícil. Você não quer aprender, você não quer saber os versos, você não quer saber tudo assim, tintim por tintim. Então vamos lá, devagarzinho. O juízo pré-advento. O que é o juízo investigativo? E aqui o pastor Tim nos dá textos maravilhosos e nós vamos provar por A mais B que o juízo é bíblico. Primeiro ponto. Já vimos que o juízo é doutrina bíblica. Agora você só precisa descobrir quando ele é feito. Se nós provarmos aqui que o juízo é feito antes da volta de Jesus, você já tem 90% do juízo investigativo provado. Se a pessoa fala juízo investigativo não existe, você fala a Bíblia fala do juízo, ponto. Quando Jesus volta, os casos já estão decididos. E nós vamos ver isso aqui com textos. Se os casos estão decididos, quando Jesus voltar e cada pessoa que escolhe o que ela quer fazer pela graça de Cristo, obviamente, ou ela aceita ou ela rejeita, e se isso é definido antes da volta de Jesus, o juízo, parte dele é pré-advento. Você já tem 90% do juízo investigativo aqui. Primeiro texto, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, começando no verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Olha, foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou no seu trono e existem outras pessoas assentadas em outros tronos. Tudo bem? Aí o final do verso 10. Assentou-se o tribunal. Assentou-se o tribunal. E abriram-se os livros, os processos. Né? Se você tem o livro da vida, o livro memorial. Então são vários livros, existem ali os registros dos pecados. Então, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E eu vou pular aqui para o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, Jesus. Então o tribunal se assenta no segundo compartimento, no Santíssimo. E Jesus, o tribunal não estava no segundo compartimento, tudo bem? O tribunal vai para lá. Ah, Tiago, como é que você prova isso? Temos uma série aqui chamada Quando Jesus Entrou no Santíssimo. São 6 episódios. Se você quiser entrar direto no tema, você já vai para o 4 e para o 5. Se você quiser assistir tudo ali o livro de Hebreus, aí você começa do 1, tudo bem? Mas o pai e o filho estavam no primeiro compartimento, aí assentou-se o tribunal. Os tronos são postos lá no Santíssimo. E o pai se assenta no seu trono no Santíssimo. E agora o filho que estava no primeiro compartimento, ele se dirige até o pai, né? E dirigiu-se ao ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o
reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. O seu reino é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E o reino é dado aos santos do Altíssimo. Agora, quando é que Jesus vai até ao Ancião de Dias? Em 1844. Ele vai até o Ancião de Dias. E quando que ele recebe o domínio? Ele ainda não recebeu o domínio. Então veja que aqui neste texto está sintetizado um processo longo, desde a ida dele em 1844 até ele receber o domínio e entregar o domínio aos santos do Altíssimo. E o reino será dado aos santos do Altíssimo. Então aqui está tudo condensado, sintetizado. Ah, cadê o juiz investigativo aqui? Agora eu quero falar, irmãos, eu vou usar a expressão aqui, o pulo do gato, viu? Você precisa saber conectar os textos de Daniel com os versos de Mateus 22. Vamos fazer isso agora? Em Mateus 22, 1 a 14, nós temos uma parábola chamada Parábola das Bodas. Tiago, o que são bodas? Casamento. É a parábola do casamento. E agora, para a gente estabelecer aqui o vocabulário, você já foi a um casamento? Tenho certeza que já. Mas hoje a gente não chama bodas. Ah, eu vou para uma bodas. Tem até gente que fala, olha, 5 anos de casamento, bodas de papel, né? Sei lá, 50 anos, bodas de diamante, né? A gente fala, usa essa expressão bodas, mas é muito arcaica. Nós usamos casamento. E depois do casamento, o que é que tem? Por que as pessoas gostam de ir para o casamento, né? Porque depois tem a festa, ou tem a recepção, é o famoso lanche, é ali um almoço, um jantar, que nós chamamos de recepção ou festa, né? Então você tem as bodas, lá nos tempos bíblicos, as bodas e a ceia das bodas. É muito arcaico e às vezes confunde. Mas ceia é jantar, é refeição. Então você tem o casamento e a refeição do casamento. Não confunda as duas coisas. Você tem a ceia e depois do casamento, você tem as bodas e depois do casamento a ceia das bodas, né? Tá, vamos lá então. Então tem aqui a parábola das bodas de um rei que enviou seus servos chamando os convidados para as bodas. Eles não quiseram ir. Depois ele falou, olha, vocês vão passar pelas encruzilhadas, pelos valados e vocês vão chamar todos. E aqui os servos saindo, eles passaram por todas as vielas, estradas e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, primeiro ponto, nem todos que têm o nome no livro da vida permanecerão com o nome no livro da vida. Muitos são chamados, mas alguns terão seus nomes riscados. Lá em Êxodo 32, 33, Deus fala, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Judas teve o nome escrito no livro da vida. Judas, sim. Só que o nome de Judas será, ou já foi, riscado do livro da vida. Porque Judas não estaria ali com as vestes nupciais. O caráter dele não é aprovado pelo céu. Então temos aqui um outro elemento. O rei, ele investiga os convidados, se os convidados cumpriram as exigências do casamento e da festa de casamento. Tudo bem? E um dos convidados não tinha vestes. Vestes na Bíblia é sinônimo de justiça. Depois a gente vai ver um pouquinho mais o que é veste. Então, aqui existe um exame dos convidados e das suas vestes. Tiago, mas você falou do pulo do gato. Qual que é o segredo aqui para conectar Mateus 22 e Daniel 7? Lá em Daniel 7, assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Então há um exame dos livros. Aqui nós temos o exame das vestes. Então, o exame das vestes, a investigação ali dos convidados, é um paralelo do tribunal que se assenta e que investiga os livros. Tudo bem? Mas a conexão maior está quando o filho vai até o ancião para receber o domínio.
né, para receber o domínio. O que é o Filho receber o domínio? É quando Jesus vai receber a Nova Jerusalém. Quando é que ele recebe a Nova Jerusalém? Quando encerrar a primeira fase do juízo investigativo lá no Santuário Celestial, ele então encontra a sua noiva e ocorre uma festa de casamento. Onde? Lá no céu. As bodas, elas ocorrem no céu. Tudo bem? A festa de casamento não é a volta de Jesus. Vamos ver isso em Apocalipse, capítulo 21, verso 9. Final do verso 9. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Verso 10, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, a noiva é a Jerusalém, a Nova Jerusalém. Tiago, eu pensei que a noiva fosse a igreja, né? Olha, o reino que ele recebe é composto de alguns elementos. Então, olha, lá em Daniel 7, ele vai até o ancião de dias e recebe o reino. Um reino precisa primeiramente de um rei. Jesus é o rei. Depois aquele rei precisa de um território. O território é a Nova Jerusalém. Agora ele precisa dos súditos. E os súditos, né, são a igreja. Então ele recebe o reino e o reino será dado aos santos do Altíssimo. Ao ele receber a Nova Jerusalém, após isso, ele é a noiva, ele vem para buscar a igreja. Então, ali nos textos de Paulo, a igreja é retratada as pessoas como uma esposa. Só que aqui, no Apocalipse, um detalhe muito importante, a cidade santa é a esposa. Então ocorre o casamento lá no céu. Agora veja um outro detalhe interessante aqui, em Apocalipse 19, verso 8. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então nós estamos falando de uma festa de casamento. Quando Jesus recebe o reino, o domínio, a Nova Jerusalém, é uma festa de casamento, porque o Apocalipse diz que a Nova Jerusalém, o seu reino, é a noiva. E a igreja, ela está aqui, né, trajada de linho finíssimo. A Nova Jerusalém também está ataviada, né? E o linho finíssimo são os atos de justiça. Temos aqui a ideia das vestes. Agora vamos voltar para a parábola das bodas. A parábola das bodas, a parábola do casamento, é a nossa conexão com o texto de Daniel 7, porque lá, quando o filho recebe a Nova Jerusalém, é uma festa de casamento. Tudo bem? E o exame dos convidados é o exame dos livros. A parábola das bodas nos diz que o rei vai investigar os que estão trajados de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos, Apocalipse 19, 8, para que eles tenham o direito de participar da ceia e de morar na cidade, no reino. Eu me demorei um pouquinho aqui para você estabelecer as conexões. Então, como a parábola das bodas se conecta a Daniel 7. Eu vou repetir, a parábola das bodas é uma festa de casamento. E quando Cristo recebe o reino, a Nova Jerusalém, a sua noiva, é uma festa de casamento. Ali na parábola das bodas, o rei investiga os convidados. Lá em Daniel 7, o tribunal se assenta para abrir os livros e investigar as obras das pessoas. E tudo isso é reforçado lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, dizendo assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Ou seja, medir, examinar os crentes no santuário. E lá no centro, no mais interior do santuário, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Enquanto isso, os que adoram no tribunal, os que professam o nome de Jesus, são medidos. Porque muitos vão falar assim: nós professávamos o seu nome, nós não fizemos milagres, nós não fizemos sinais e maravilhas, não vos conheço. Eles foram medidos e foram reprovados. Eles não tinham os trajes que simbolizam. Sabe o que os trajes simbolizam em Apocalipse? Vou falar para você nunca mais esquecer. Justiça, o caráter de Deus. Os trajes no Apocalipse não vão simbolizar o perdão. Ah, você foi perdoado, toma aqui o manto do perdão. Os trajes, eles simbolizam a justiça, o caráter de Deus. E muitas vezes,
você tem ali o caráter de Deus e você está vivendo à altura das exigências da lei de Deus e você suja a sua veste. Você comete um pecado. E sabe o que no Apocalipse representa a justiça imputada, o perdão? Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Então, o lavar as vestes é o símbolo para o perdão. E o possuir as vestes brancas imaculadas é a justiça de Deus, a justiça de Cristo comunicada a você, né? É a obediência pela graça. Ah, Tiago, e lá na parábola de Josué e o anjo? Olha, ele estava vestido ali, Josué, em Zacarias capítulo 3, com vestes sujas. E o que foi dito? Tirai-lhe as vestes. Foi passada de ti a tua iniquidade. Então, muitas pessoas têm aquela figurinha, né? O mendigo com os seus trapos e ali Deus por trás colocando um manto de justiça, como se fosse um manto para encobrir pecados, graça barata, né? Não é isso. Zacarias diz, tirai-lhe as vestes, tirai-lhe os trapos, né? Fiz com que passe de ti a tua iniquidade. Agora ele é vestido com a justiça de Cristo, com o caráter de Deus, representando ali um caráter puro. Você foi perdoado, agora você deve manter ali o caráter puro. Então, tudo isso aqui, ele entra no nosso estudo sobre o juízo. Vimos aqui, então, que existe um exame, e esse exame acontece antes da volta de Jesus. Lá em Apocalipse 14:6, temos assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa hora do seu juízo, ela coincide ali com a purificação do santuário, de Daniel 8:14, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Purificado de quem? Daqueles que têm o nome no livro da vida, mas não estão trajados com as vestes nupciais. Então Deus vai ter que fazer uma limpa ali. Quem não tem vestes nupciais é removido do santuário, é removido o seu nome do livro da vida. E os santos que têm os nomes no livro da vida, mas têm registros de pecado, têm então seus pecados cancelados e apagados para sempre. A contradição dos livros de registro ela é eliminada, por isso o santuário é purificado. E tem uma hora para isso, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora, 22 de outubro de 1844. Eu quero ler mais 3 textos que não aparecem aqui na lição, para assim deixar muito firmado o juízo investigativo. O juízo acontece antes da volta de Jesus, para afirmar que isso aqui aconteceu antes da volta de Jesus. Veja só, meu irmão, se você crê na imortalidade da alma, muitos pensam, morreu, acontece o juízo, vai lá se encontrar com São Pedro, ou fica no purgatório e vai para o céu ou vai direto para o fogo. Então, a imortalidade da alma, ela obscurece o tema do juízo, ela atrapalha o tema da redenção, o tema do santuário. Então, quando você é liberto dessa visão, da imortalidade da alma, da reencarnação, você agora tem acesso a um conhecimento superior. Os textos da Bíblia agora vão se encaixar, porque aquela sujeira foi retirada dos seus olhos. Veja só, Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, a volta de Jesus, sem pecado. Porque na primeira vinda, ele carregou sobre si os nossos pecados. Ele leva os nossos pecados até o santuário. E lá no santuário é realizada a última parte da obra da expiação, ele termina o seu ministério e ele retorna. Mas agora ele está sem pecado. Se ele foi até o santuário, até o Pai, carregando os nossos pecados, e agora que ele volta sem os nossos pecados, o que aconteceu? O juízo aconteceu, os pecados foram parar em algum lugar. Os pecados, né, vão cair sobre algumas pessoas. Então, olha, aos homens morre e depois disso o juízo. Então, há a menção aqui nesse texto sobre juízo e há a menção de que os pecados foram resolvidos entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. Vamos para um outro texto, Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Então, quando ele vem a segunda vez sem pecado, ele já está trazendo a recompensa. Os casos já foram definidos, né? Comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas
obras. Então não deixe ninguém te enganar dizendo que não, Jesus não vai julgar ninguém. Eu já ouvi isso na igreja, irmãos, dizendo que o juízo não é pelas obras. Está aqui, ó. Cada um será retribuído segundo as suas obras. Os ímpios, segundo as suas iniquidades. E os crentes, segundo as suas obras de justiça. Obedeceram à lei porque eram bons? Não. Por causa da graça que os perdoou e os regenerou. Então, quando Jesus vem, os casos já estão decididos. Eu quero ver quem é que responde diferente disso. Eu quero ver qual a doutrina evangélica que vai falar que os adventistas estão mentindo, que não existe juízo investigativo. Olha só, meu irmão. Jesus volta e ele já tem a recompensa para dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. O juízo já aconteceu e ele foi investigativo, investigou as obras, porque se não tivesse investigado as obras, não teria como retribuir a cada um segundo as obras. Se você memorizar só um verso, só esse daqui, você já tem 90% da doutrina do juízo investigativo. Ela é antes da volta de Jesus e ela retribui a cada um segundo as suas obras. Vamos para um outro texto, Romanos 2, versos 6, 7 e 8. Porque muitos falam ali, não, Jesus falou errado, quem falou certo foi Paulo, o apóstolo Paulo que tem a verdade, né? O Paulo, muitos falam isso, que Paulo que é o autor do cristianismo, né? Mas olha o que o Paulo fala aqui, e o Paulo se harmoniza com Jesus. Romanos 2,6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Já lemos isso em Apocalipse. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, quando Deus nos perdoa, Ele nos coloca novamente na posição de Adão. E nós podemos agora, com o coração regenerado pela graça, estarmos em condições de igualdade para fazer a decisão correta. Ah, Tiago, mas Adão ele tinha uma outra natureza. É verdade, mas não tinha graça para Adão. Nós temos uma natureza caída, mas temos a graça para regenerar o nosso coração. E agora temos muitas outras oportunidades, muitas segundas chances. Então temos aqui, muito bem provado, com vários textos, a ideia de juízo pré-advento, de juízo investigativo, muito bem fundamentada na Bíblia. Memorize os textos, leia, releia, faça a chave na sua Bíblia, anote aqui na bordinha. Aí você chega na igreja um pouco antes do sermão, você lê até você memorizar e internalizar aquilo. Vamos prosseguir? Terça-feira, juízo milenar. Leia 1 Coríntios capítulo 6 e Apocalipse capítulo 20. Porque os santos devem participar do juízo milenar. Ué, devem? Será que nós vamos participar do juízo? Olha, esses textos vão nos mostrar que o juízo é um processo, porque já vimos que quando Jesus retornar, ele já tem o galardão, ele já tem a recompensa. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais decidir as questões da igreja, na comissão da igreja. Então esse texto aqui diz que nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar inclusive os anjos, aqueles que ficaram nos atentando, saibam que nós vamos julgá-los, eles estão aqui nos ouvindo. O Senhor Jesus nos dará a vingança. Ele vai esmagar debaixo dos nossos pés Satanás e todos esses demônios que nos querem destruir, que nos fazem pecar. Em nome de Jesus eles serão destruídos, porque ao som do nome de Deus, todo joelho se dobrará no céu e na terra diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vimos que quando Jesus voltar, os casos já estão definidos, ele já tem o galardão, ele já sabe quem está salvo e quem está perdido. Por que esses textos dizem que nós vamos julgar se eles já estão condenados? E aqui que está. Nós vamos ter surpresas no céu. Por que a Dona Mariazinha que estava no céu? Se a Dona Mariazinha veio, o inferno todo pode vir para o céu, né? Todo mundo pode vir para cá. Porque a Dona Mariazinha fofoqueira fazia isso. E ali você vai ver que ela pediu perdão, se arrependeu e viveu de acordo com a mensagem bíblica. Ela teve um momento de conversão. Ah, agora eu entendi. Mas nessa fase que nós chamamos de fase comprobatória, você vai encontrar o seu Raimundo, né? O seu Raimundo, você pensa assim, se o seu Raimundinho não vir para o céu, então ninguém pode vir para o céu. Se aquele homem não se salvar, ninguém pode se salvar. E ali, quando se abrem os registros, você fala assim, eu não sabia que o seu Raimundo tinha um pecado secreto, um pecado escondido, que ninguém mais sabia. Que triste. Ele não pôde
gozar da alegria dos salvos. Ele fez a escolha errada. Então aqui a lição ela coloca aqui, ó, para justificar o caráter de Deus contra as acusações de Satanás, de que Deus é injusto no tratar as suas criaturas. Então nós, os anjos e os seres não criados, vão ver que quem se perdeu é porque escolheu. E quem foi salvo realmente se arrependeu. Existe uma garantia, é seguro ressuscitar aquelas pessoas. Eles não vão mais roubar, eles não vão mais mentir, eles não vão mais fornicar, adulterar, eles não vão mais pensar coisas impuras. Por quê? Porque enquanto estavam na terra, eles já não praticavam o pecado. Enquanto estavam na terra, eles já eram integralmente obedientes. Enquanto estavam na terra, eles já tinham um caráter perfeito. Então é seguro trazê-los para o céu. Tudo bem? Agora os outros que nunca largaram o pecado, os outros que nunca ressuscitar o sujeito, trazer ele para cá, ele vai começar tudo de novo? Não. Não há garantia de trazer esses. Então fica muito esclarecido. 2. Confirmar a imparcialidade da recompensa dos justos, já comentamos. Demonstrar a justiça do castigo dos ímpios. 4. Dissipar todas as dúvidas que pudessem levar a outra rebelião no universo. Vamos agora ler o texto de Apocalipse 20, que eu tenho mais outra coisa para comentar. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Tiago, e essas almas aqui? São as pessoas, os mártires, aqueles que foram queimados, torturados, chicoteados. Mas como Estevão, eles oraram assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E eram chicoteados, eram ali brutalmente assassinados. Agora, aqueles malfeitores, né, terão seus casos avaliados pelos mártires. Aqueles que foram decapitados. Foi-lhes dada o quê? A autoridade de julgar. Meu querido amigo, não resista ao perverso. Aqui neste mundo, muitas tribulações, os dominadores deste mundo tenebroso, né, só causam tristeza. Mas o reino será dado aos santos do Altíssimo. O reino será dado aos santos do Altíssimo. Você que vai mandar nesse negócio aqui um tempo depois. Então, não ande ansioso, não ande ansioso. Vai chegar a sua vez, vai chegar a nossa vez, tudo bem? Então, olha, bem como por causa da palavra de Jesus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. São aqueles que não se contaminaram com essas coisas aí, né? Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então existe um julgamento durante os 1000 anos. Olha, o juízo não terminou. O processo, ele é longo. Então estamos aqui na segunda fase. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Olha, esta é a primeira ressurreição e bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição. Sobre os que têm parte na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E durante esse período de 1000 anos, nós julgaremos os ímpios, nós se formos salvos, viu? Nós julgaremos os ímpios e os anjos caídos. A lição ela pontuou mais num aspecto aqui de comprovação. Eu vou olhar se Deus julgou corretamente. Mas aí não é juízo. Se você vai julgar, algum trecho, alguma parte do juízo você tem que desempenhar, senão você não julgou. Aí a Bíblia poderia dizer que você só deu uma olhadinha, que você só olhou. Aí eu olhei aqui. Mas a Bíblia não fala olhar, a Bíblia fala julgar. E parte do julgamento, uma parte do julgamento é falar inocente ou culpado. Ok, culpado? Agora nós vamos determinar o grau da sua culpa, o tamanho da sua culpa, se você vai ficar preso 5 anos ou se você vai ficar preso 50 anos, ou se é prisão perpétua, ou se é pena de morte. No caso aqui é pena de morte. E como é que vai ser essa pena de morte? Ela vai ser as pessoas serão queimadas. Enquanto houver matéria, haverá dor, mas quando a matéria terminar, acabou a pena. Tudo bem? Tiago, qual a base disso na Bíblia? Eu vou falar os textos para não tomarmos tempo. Em Lucas 12, 47, diz assim: uns recebem mais açoites e outros recebem menos açoites. Então vemos aqui o caráter da proporcionalidade da pena. Uns recebem mais açoites, outros recebem menos. Lá em Lucas 10, 14, diz que haverá mais rigor. Lembram? Olha, mais rigor haverá para vós do que, né, para Tiro, para Sidom, para Sodoma e Gomorra. Porque se nessas outras cidades os milagres que eu faço aqui tivessem sido feitos lá,
Eles teriam se convertido. Então vocês tiveram mais luz, serão julgados com mais rigor. Quem recebeu mais, tem mais responsabilidade. Mais lhe será exigido. E depois temos Lucas 12:59, a ideia de que se você for condenado, você vai para lá até pagar o último centavo. Lembram lá de Mateus 18? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. A parábola daquele homem que devia uma quantia grande ao rei, ele então é perdoado, mas ele não perdoa o seu próximo. O perdão dele é revogado e o rei fala assim, não perdoei-te eu toda aquela dívida? Mas agora você vai para a cadeia até pagar o último centavo. Muitas pessoas me fizeram essa pergunta. Eu falei a afirmação que mesmo se você for para o fogo, compensa servir a Jesus. Porque você, se for para o fogo, vai ter que pagar por todos os pecados, inclusive dos que você pediu perdão. O perdão será retirado, você será desperdoado. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Mateus 18, está aqui, ó, Lucas 12:59. E você vai para lá até pagar o último centavo, mesmo se você for para o fogo. Compensa ter pecado pouco nessa vida, que você vai ter poucos centavos para pagar. Quem pecou mais vai queimar mais, quem pecou menos vai queimar menos. E a ideia é que os santos vão determinar a extensão da pena, a dosimetria da pena, o tempo que cada pessoa ficará no lago de fogo. Tiago, os anjos já não estão condenados? Sim. Mas quando fala que nós vamos julgar os anjos, é que nós vamos falar. Eles morrem de medo, eles estão ouvindo isso aqui. É a vingança dos santos, é a vingança do Cordeiro, que dará o reino. O reino será dado aos santos do Altíssimo. Então nós vamos dizer quanto tempo cada demônio vai queimar. Nós vamos dizer quanto tempo Satanás vai ficar ali queimando. E ele vai queimar por fim. Eu quero ler agora, depois de dar a base bíblica, um texto aqui do Espírito de Profecia. O livro é História da Redenção, capítulo 63, o milênio. Aqui é dito assim: vi então tronos, e Jesus e os santos remidos sentaram-se sobre eles. E os santos reinaram como reis e sacerdotes para Deus. Nenhuma novidade, isso aqui já está em Apocalipse. Cristo, em união com o seu povo, julgou os ímpios mortos, comparando seus atos com o código, a palavra de Deus, a Bíblia, e decidindo cada caso segundo as obras feitas no corpo. Então designaram aos ímpios a parte que deverão sofrer, segundo suas obras. E isto foi escrito defronte de seus nomes no livro da morte. Olha que interessante. E isso foi escrito em frente aos seus nomes no livro da morte. Satanás também e seus anjos foram julgados por Deus e os santos. O castigo de Satanás deveria ser muito maior do que o daqueles a quem ele enganara. Seu sofrimento excederia aos deles, a ponto de não haver comparação. Depois que todos aqueles a quem ele enganara houverem perecido, Satanás deverá ainda viver e sofrer muito mais tempo. Ele vai ficar queimando por muito mais tempo, sozinho, e sentirá a dor. Os outros homens já terão sido aniquilados, os outros anjos já terão sido aniquilados, e só Satanás estará lá queimando. Tudo bem? Então, vimos aqui esse trecho, ali em História da Redenção. Eu vou agora passar para a parte de quarta-feira, o juízo executivo. Terminamos aqui o juízo milenário, eu praticamente entrei aqui na execução, né, de Satanás, o juízo executivo. Tiago, mas Deus vai punir as pessoas? Deus não é amor? Já ouviu essa história? A lição diz que durante a Idade Média, a tendência era retratar a Deus como um juiz severo e punitivo. Mas hoje em dia, existe uma tendência em falar que Deus é um pai amoroso e permitivo. E sempre vai aceitar as pessoas. E quando eu falo lá no meu testemunho, que quando eu tive a mente confundida por uma falsa teologia, eu cheguei a pensar, Deus é tão amor. Eu acho que até na segunda ressurreição, as pessoas vão ali atacar a Cidade Santa e eu vou falar assim, eu não vou não. Eu vou ficar aqui, eu não vou. E aí quando todo mundo estiver atacando, eu vou correr para o outro lado. Eu vou falar, Senhor, tem como eu entrar na Cidade Santa? Ele fala, vem, Tiago. Sempre atrasado, né, Tiago? Mas pode entrar, pode vir. Eu vou te dar mais uma chance para você, porque você não atacou a Cidade Santa. Eu pensava isso, né? De onde que eu tirei isso? Da minha cabeça, né? Ou um anjo maligno soprou isso para mim, que a gente pensa que Deus sempre amou. Mas eu quero que você memorize aqui, ó. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Deus já aplicou vários juízos punitivos e a lição diz aqui, ó.
expulsão de Adão e Eva do jardim, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, morte dos primogênitos no Egito, morte de Ananias e Safira. Mas ninguém morreu para Deus ainda. Ah, Tiago, ninguém morreu, mas não estão mortos, não. Estão dormindo. Estão dormindo. A morte é no lago de fogo. O salário do pecado é a morte eterna. É a aniquilação total, para sempre. Então, para Deus, todos receberam um juízo parcial. Estão todos dormindo, mas vão acordar na segunda ressurreição. Vamos aqui para a pergunta 4. Leia 2 Pedro 2,4 e 2 Pedro 3,10. Como esses textos nos ajudam a entender a natureza do juízo investigativo? Como sugerem a ideia da conclusão do juízo em oposição à sua continuidade para sempre? O que seria uma perversão da justiça e não uma expressão dela? Vamos lá? 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Olha, se nem os anjos foram poupados, quanto mais nós ímpios pecadores, ok? Se não aceitarmos o sacrifício de Cristo e se não formos regenerados. Então aqui a lição fala também que houve juízo em Sodoma e Gomorra, o mundo antediluviano, tudo bem? Agora outro texto, 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas serão assim desfeitas, que tipo de pessoas devemos ser? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, porque este mundo será destruído e nós vamos morar no céu para sempre. Certo ou errado? Errado. Esse céu que nós vamos ali, né, é só durante o milênio. Às vezes a gente, como adventistas, estamos esquecendo isso. Nós não vamos morar no céu. Nós vamos morar na terra. Aí uma pessoa perguntou nos comentários, Tiago, não vamos morar no céu? Não. Nós vamos para o céu ficar lá durante o milênio. Mas veja só o texto. Verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, este planeta será destruído pelo fogo. Mas nós vamos esperar ele ser destruído pelo fogo para que ele seja refeito. Para que os céus deste planeta, a terra e o mar, para que eles sejam novos. Tudo bem? Para que eles sejam recriados, reformados, purificados. Então, depois do milênio, nós vamos vir para cá, né? E aí, não temos a ideia de um inferno para sempre que vai ficar aqui queimando. Esses textos, eles nos protegem disso daqui. Então, o que eu respondi sobre essa questão do amor de Deus? Quem ama crianças, ele vai odiar o aborto, porque o aborto mata crianças. Quem ama a justiça, odeia o pecado. Tem até um verso que eu não trabalhei, e ele está aqui na parte de domingo, ó, 1 Reis 8:32, e ele é paralelo de Deuteronômio 25:1. Quando duas pessoas vierem a juízo, os juízes de Israel deveriam justificar o justo e condenar o inocente. Então, um juízo, ele tem duas partes. Aquele que estava fazendo a coisa corretamente, ele é justificado, ele está certo, e o juiz o aprova. Já o ímpio é condenado. Então, é uma moeda de dois lados. Para que você guarde as crianças, você vai destruir os que defendem o aborto, os que não se arrependeram. Tudo bem? Os ímpios e os anjos causadores da infelicidade serão destruídos. Os ímpios perseguem os inocentes. Então, como Deus ama os inocentes e quer proteger os inocentes, ele precisa destruir os ímpios. Como Deus ama os judeus e quer proteger os judeus, ele vai destruir os nazistas. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Lembre-se disso. Quinta-feira, a segunda morte. No final do milênio, todos os ímpios mortos serão ressuscitados. Para quê? Para ouvir a leitura da sentença e para também receberem a execução da sentença. Todos serão responsabilizados. Muitas pessoas às vezes pensam assim, vou me matar mesmo, estou sentindo uma dor aqui, vou me matar, acabou, vou tirar minha vida, acabou para sempre. Acabou. Sabe aqueles assim que fazem uma besteira, chega em casa, mata a esposa, os filhos e se mata? Ele pensa assim, acabou. Não acabou não. Vai ter que ressuscitar e vai ter que encarar o registro da vida.
e vai ter que ser responsabilizado. E, meu querido amigo, se você pensa em tirar sua vida aqui, talvez esse estímulo, né? Existem vários outros, mas lembre-se que você não vai resolver o seu problema, porque um dia você vai ressuscitar na segunda ressurreição. Você não vai resolver o seu problema. Jesus já tirou a vida dele, né? Jesus já entregou a vida dele por você. Então, lembre-se que aquele sujeito que jogou aquele avião com 200 e tantas pessoas numa montanha e destruiu todo mundo porque ele queria fazer uma brincadeira, porque ele queria ser lembrado para sempre como um atirador, uma pessoa que mata os outros, ele pensa, depois eu me mato, e acabou. Não, acabou. Vai ter que se ressuscitar para dar contas das suas ações. Deus é justo. Todos devem ser responsabilizados. Leia Malaquias capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como a fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Primeira coisa aqui, eles serão aniquilados. Não existe um fogo que queima para sempre e eles sofrem para sempre, por toda a eternidade, não. Vai queimar a ponto da raiz se extinguir e também os ramos. Quem é a raiz? Satanás. Quem são os ramos? Os seus seguidores, os anjos maus e os homens também que escolheram o reino de Satanás, escolheram ser filhos do diabo. Agora, Apocalipse capítulo 20, foi lançado também no lago de fogo o quê? A morte e o inferno. O que é inferno, Tiago? A sepultura. Então a morte e a sepultura são lançados no lago de fogo, para dizer assim, ó, a morte não vai mais atormentar, acabou, é o fim, vamos viver para sempre. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Nós não conseguimos compreender a morte porque não fomos criados para morrer. Fomos criados para viver para sempre. Mas alguns vão escolher a morte eterna. Depois, Apocalipse capítulo 1, verso 8. Esse aqui eu quero ler para você. Eu quero fazer um apelo para você. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muitas pessoas pensam que eles poderão ser covardes, poderão não ter fé suficiente. Conta uma mentirinha aqui. Ele não é um mentiroso, ele só conta uma mentirinha branca, né? Ele tem uns pensamentos impuros, mas assim, isso vai perdurar até a volta de Jesus. E aí daqui até lá a gente vai levando aquele adventismo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. No final dá certo. Meu querido amigo, se de algum modo você pratica as obras da carne, se você pratica uma obra da carne, você não possuirá o reino de Deus por herança. Porque Paulo escreve isso em 3 vezes. Gálatas 5, em Coríntios e em Efésios. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, a obra do juízo requer que antes de terminar a graça, nessas horas de graça, antes de terminar a prova, que nós devemos abandonar completamente as obras da carne. Que nós devemos abandonar, se nós nos identificamos em algum aspecto aqui, todo pecado tem que ser abandonado antes de Jesus sair do santuário. Porque quem pratica essas coisas não vai para o céu. Vai morrer e ressuscitar para a segunda morte. Eu quero ler aqui mais 2 textos do O Grande Conflito. Aqui no Grande Conflito, na página 666, nós temos a descrição de o que acontecerá com mais detalhes na segunda ressurreição. Deus ressuscita todos os ímpios e Satanás fala assim, olha, nós somos em maior número, vamos atacar a cidade. E aí quando eles chegam perto da cidade, tem aquela cena ali de Apocalipse 20, verso 11 e 12. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, porque eles ressuscitam, não glorificados. Ressuscitam com a debilidade com a qual morreram. Morreram de acidente de carro, morreram de câncer, morreram de alguma doença, ressuscitam com os mortos. É o apocalipse zumbi, literalmente. Veja aí como Satanás quer preparar sua mente com muitos filmes de apocalipse zumbi.
né? Todas as pessoas ali numa casa e os zumbis tentando entrar na casa. É a cena da Cidade Santa e aqueles mortos, zumbis, tentando invadir a Cidade Santa. Cuidado que Satanás está querendo te preparar para o apocalipse zumbi, para você ver a Cidade Santa pelo lado de fora. Jesus quer que você veja ela pelo lado de dentro, tudo bem? Vi os mortos, os grandes e os pequenos estavam diante do trono e abriram-se os livros. E outro livro da vida abriu-se e os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, verso 11 e 12. Ali diante do grande trono branco, a sentença é revelada. O tempo que cada pessoa deve queimar no lago de fogo. Ela não vai te dar alguns detalhes a mais. Ela diz que por cima do grande trono branco, uma tela enorme projetará a história deste planeta. Projetará o reino, o jardim de delícias onde Adão e Eva estavam na pureza, como foram enganados por Satanás, o pecado, o sofrimento, como Lúcifer sempre esteve nos bastidores, fazendo as pessoas pecar, tentando destruir a obra de Deus, e como Jesus vem na missão tão arriscada, que é a missão de resgatar Adão e Eva e a raça caída, e ali a manjedoura, a sua infância humilde, o batismo no Jordão, a tentação, seu ministério público, as preciosas bênçãos, os milagres, as noites que Jesus ficou em oração, a vigília na montanha, as tramas, a inveja, o ódio, tudo que ele fazia de bom era retribuído em maldade. A traição, a turba assassina, o seu aprisionamento, a sua tortura, Anás e Pilatos o condenando injustamente, Herodes, e agora a multidão agitada pede a sua crucifixão. Tudo é revelado ali, desde Adão e Eva até a cruz do Calvário, por cima do grande trono branco. O terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Satanás, seus súditos e os seus anjos não têm poder para fechar os olhos, não conseguem se desviar do quadro que é a sua própria obra. Cada ator relembra a parte que desempenhou. E em algum momento a história prossegue e cada pessoa em um dado momento verá a sua própria história, o seu nascimento, os seus pais, os anjos de Deus tentando salvar, todas as oportunidades. E ele perceberá que ele escolheu, ele rejeitou o Cristo, ele rejeitou todos os convites de misericórdia. E ele reconhecerá que Deus foi justo em condená-lo. Ele perceberá que por mais que ele veja que Deus está certo, ele não consegue se arrepender e ele não teria prazer em morar na cidade, ele não teria alegria com os santos na luz. E em um dado momento, toda a carne, todos se ajoelham perante o trono, inclusive os anjos e inclusive Satanás. E então Satanás se levanta e ele fala: somos em maior número, temos de invadir a cidade. E as pessoas já não mais acreditam em Satanás. Ele não exerce mais poder sobre os seus anjos, sobre os ímpios. Uma cena grotesca tem lugar porque todos os ímpios agora partem para cima de Lúcifer, entendendo que ele é o grande culpado, ele é o grande mentiroso, o pai da mentira. E eles tentam despedaçá-lo, eles tentam fazer um linchamento de Satanás. Eles percebem que Deus era justo. Eles até se ajoelharam, eles percebem: não podemos tomar a cidade, não tem como, não tem jeito, nós falhamos, estamos perdidos, eternamente perdidos. Então, fogo descerá do céu, o fogo brotará da terra e tudo será um mar de lava, um grande lago de fogo. Veja a seguinte descrição: alguns são destruídos em um momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer, porque ele era cúmplice, ele era coparticipante dos pecados dos santos. Seu castigo deve ser muito maior que o daqueles a quem enganou. Depois que perecerem os que pelos seus enganos caíram, deve Satanás ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos, Satanás a raiz e seus seguidores os ramos. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Na próxima lição,
que é a última, nós estudaremos a nova terra, novos céus e nova terra. Meu querido irmão, você percebe como a Bíblia é um conjunto de verdades tão bem encaixadas, tão bem montadas? Não deseja você continuar estudando a Bíblia? Quero que você se inscreva aqui no canal, quero que você se torne um participante. E eu quero também que você tome a sua decisão ao lado de Cristo. Nós não podemos ficar assim sempre adiando, o fim do ano está aí, mais um novo ano cheio de propósitos, cheio de planos, cheio de projetos. Mas você precisa realizar esses projetos, você não precisa adiar. Veja só quanta coisa que Deus quer que você estude, às vezes gastamos tempo com outras coisas. O céu vai ser muito bom, mas o inferno vai ser muito ruim, o lago de fogo vai ser terrível. Então eu quero lhe fazer um apelo. Não vai ser maravilhoso estar na Nova Jerusalém? Reencontrar os queridos? Estar para sempre com Jesus? Nós vamos estudar um pouco mais na próxima lição. Continue conosco, que Deus abençoe você e a sua família de modo especial. Forte abraço, até a próxima semana.